essa possibilidade de ganhar a Copa Sul-Americana, ela era encarada pelo torcedor, especialmente pelas pessoas que fazem o departamento de futebol do Flamengo, como a chamada tábua de salvação, né, para tentar ficar com uma última impressão que pudesse apagar tudo de errado que foi feito ao longo do ano. E tudo que foi feito de errado ao longo do ano é o que você vê dentro de campo, né? O Flamengo jogou uma partida na semana passada com o mesmo time que tinha jogado 3 dias antes, contra um adversário descansado, porque suou sangue para conseguir uma vaga na Libertadores, apesar da liquidação de vagas, da oferta muito farta da Sul-Americana. Perdeu o jogo de 2-1, né? Até que teve uma partida bem aceitável nas circunstâncias, que poderiam ser melhores se o time tivesse um desempenho melhor. E hoje, no momento, o Flamengo tomou um gol, né? A gente vai falar sobre o pênalti, essa coisa toda, mas independentemente dos detalhes do gol, o Flamengo praticamente deixou de existir, né? O time não tem organização, o time não tem padrão de jogo. Não é culpa só do Reinaldo Rueda, que ele chegou aí no meio do caminho, foi conhecendo os jogadores ao longo da temporada. Teve que errar, né, insistindo com alguns nomes que aos poucos foram sendo afastados, porque ele não os conhecia tão bem. E aí acontece que enfrenta um adversário mais bem treinado, mais organizado, mais consciente, e que depois que empatou o jogo e veio o segundo tempo, teve um controle quase que total do jogo. O Flamengo só conseguiu ameaçar minimamente em jogadas de cruzamento, em um lance no final até fortuito agora, quando o campanha goleiro saiu e se chocou com um companheiro, a bola sobrou para o Hever chutou por cima do travessão. Né? Como os 2 gols também saíram de quê? De bola na área, de cruzamento. O Flamengo não consegue trabalhar uma jogada. O Flamengo tem 2 meias caros, Diego e Everton Ribeiro, que não conseguem jogar juntos muitas vezes e que não produzem. Né? Tem um camisa 10, que não é 10 fora das competições internacionais, mas no Sul-Americano é o 10, que é o Diego, que é um jogador que não dá um passe decisivo, um jogador que não consegue resolver jogo grande algum. Nunca, né? Raramente. Então, tudo que está acontecendo é reflexo de um ano de uma gestão desastrosa dentro do departamento de futebol. Poderia ganhar mata-mata, acontece qualquer coisa, mas quem venceu a competição foi um time mais organizado, um time que soube se comportar melhor no campo do adversário e também carrega um pouco o Flamengo, uma marca que vai demorar um pouco para se livrar, se é que vai conseguir se livrar dela, que é a fraqueza, a fragilidade em competições internacionais. São muitos fracassos. Só para o Independente é a segunda vez que perde um título em casa. Perdeu em 95 e perdeu hoje. Muitas semelhanças, né? Faltou um gol para levar para a prorrogação, invasão no Maracanã, como houve em 95, muitas semelhanças. Grandes jogadores, tinha Romário naquela época e tudo mais, fez até o gol único do jogo. Então, é tudo muito parecido, tudo que lembra demais fracassos recentes, que aconteceram especialmente nesse século em competições internacionais, na Sul-Americana e na Libertadores. Não foi um fracasso dessa vez, o time foi finalista, mas ficou muito longe daquilo que tinha que apresentar para ser campeão. E por isso não fica com o título, porque não merece. Deixa bem claro, eu acho que o Flamengo não merecia vencer e que se tivesse mais 15 minutos em cada tempo, não faria o gol. Minha opinião. Por tudo isso que o Calçade falou, por ser um time desorganizado, um time com problemas e tudo mais. Mas o árbitro tem que dar o tempo que tem que dar. Ele não tem que avaliar se o jogo tem que acabar agora ou não. É final, pode acontecer qualquer negócio. Então, 3 minutos e meio aproximadamente para bater o pênalti. Árbitro de vídeo. Para mim não houve o pênalti. Acho impressionante que o cara vendo ali ainda acha que tem a pênalti. E marcou o pênalti. O pênalti é o brasileiro, a sul-americana, como queiram. Houve ainda o choque de cabeça do Tagliafico com o Hever. Os 2 foram atendidos e demorou um bom tempo também. Só aí você tem uns 5 minutos mais ou menos, ou 6 talvez, fora as interrupções normais do jogo. E o César, né? Não, isso no primeiro tempo. Ah, tá no primeiro Aí no tempo. segundo tem o César e uma porção de substituições. E as interrupções normais do jogo. Então, o normal, porque a gente está acostumado com 3, 4, 5, com o árbitro de vídeo, é 8, 9, 10, porque só para bater um pênalti leva 4 minutos, 3 minutos e meio. até porque o árbitro tem que enrolar para dar tempo de alguém se Exatamente. com ele. Então ele enrolou, depois ele encerrou o jogo. 3 minutos, 3 minutos. Repito, acho que não adiantaria, mas é um bom exemplo, um bom mau exemplo de como essa tecnologia foi utilizada, é utilizada de forma precoce, de qualquer maneira, sem padronização, gerando esse tipo de coisa. Perfeito. É legal, mas deveria ser feito de uma forma mais organizada. Inclusive, com maior rigor em cima do juiz. Para o cronômetro, alguém controla isso. Por que o cara que controla lá o vídeo não tem um maluco lá dele com... Olha, você parou 4 minutos. Você é obrigado a dar 4 minutos agora. É simples assim. Bota um cidadão lá com o cronômetro na mão. É simples isso. Repito, para quem chegou agora, continuo achando que o Flamengo não mereceu e se tivesse mais meia hora, talvez não conseguisse fazer o gol da vitória. Não dá para engolir. Mas o que é certo, é certo. Está errado. Está errado. Como foi errado também quando não usaram o árbitro de vídeo no jogo Lanús e River Plate. Bola
no braço, mão na bola, 2-0 o River, seria a chance do terceiro gol, e nem pediram o árbitro de vídeo. Depois utilizaram para. E na final, no caso, gerou. Acho que o caso do Everton Ribeiro, acho até mais compreensível. Ele estava jogando lá no mundo árabe, né? Ele não teve férias, veio direto, não fez pré-temporada nem nada. O Diego está jogando no Flamengo desde o ano passado. O Diego já era um destaque do Flamengo no ano passado. O futebol que o Diego apresentou esse ano é muito aquém. E aí entra uma outra questão, além de tudo que o Calçade falou, da falta de organização do time, da falta de padrão. O Rueda também poderia ter feito mais. Ao mesmo tempo, enfrentou momentos em que o time se comportava como um time banana, que entregava o jogo sem... Entregava no sentido de não lutar, né? Como aconteceu contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o Coritiba. Derrotas constrangedoras. Aí você vê um Diego que sai do jogo contra o Vasco, que o Flamengo domina o jogo, precisava vencer, demos o nosso melhor. Aí dá uma entrevista, não, a temporada é muito boa. Um cara desse, ele não sabe onde que ele está jogando. O Diego não tem noção do que é jogar no Flamengo. Talvez ele pense que está jogando em algum outro lugar. No Wolfsburg, talvez, jogou lá, né? Sei lá, algum clube assim menor. A expectativa em relação a ele e os seus companheiros é muito maior. O jogador tem que entender onde ele está inserido, tem que ter ambição, sim, e tem que ser inconformado quando as coisas vão mal. Então você vê, o Mozart deu uma entrevista para o UOL um tempo atrás e que tudo estava lindo. O presidente do Flamengo diz que protege o jogador. O CEO está preocupado com o preço do ingresso que ele quer aumentar para botar uma renda milionária, né? E os jogadores, alguns deles são conformados com o fracasso, íntimos da derrota, não se incomodam muito quando as atuações são aquém daquilo que deveriam ser, então tem muita coisa errada. Além da questão campo, um pouco também de espírito, né? Um pouco também de ambição, um pouco de inconformismo quando as coisas vão mal. Aí quando chega numa hora decisiva dessa, falta um pouco disso também. Além da organização, do padrão do jogo, falta um pouco. O Flamengo tomou um gol e deu só uma finalização no alvo depois disso. No jogo inteiro. No restante do primeiro tempo e em todo o segundo tempo. Com 3 minutos ou com 10 minutos, será que mudaria? Eu acho que não, por quê? Porque é um time confuso e é um time que se encontrou em alguns momentos dessa competição, quando foi buscar o resultado contra o Fluminense, né, e quando conseguiu superar o Júnior Barranquilla, vencendo, inclusive, os 2 jogos, a virada no Rio especialmente, mas sem jogar bem. Virou com força ali, teve mais caráter, teve mais ímpeto, mas hoje o time novamente esfarelou. E isso tudo vai de uma mentalidade inadequada no ambiente competitivo. Não é só no futebol, que é uma mentalidade de que não, todo mundo aqui é legal. Aquele ali, o goleiro falha, que nada, amanhã vai melhorar. Aquele zagueiro entrega a bola para o adversário, sai um gol, mas ele é tão gente boa, ele vai melhorar. E quando você vai ver, o ano acabou. Isso tudo vem lá de trás. O Flamengo só disputou essa competição porque foi eliminado vergonhosamente da Copa Libertadores. E não aprendeu nada naquela noite de maio no Novo Gasômetro. Rigorosamente nada. Detalhe, naquele jogo, o São Lourenço nem fez tanta força, mas buscou e virou. O Flamengo hoje não conseguiu fazer isso. O Flamengo não, teve a chance final, numa saída errada do goleiro, trombada com o zagueiro, que sobrou a bola para o Hever. Que, aliás, é o outro jogador que merece um pouco mais de atenção. Muito elogiado porque faz gols. O que o Hever fez hoje, o que o Juan livrou a cara dele, foi um absurdo. O Juan fez um gol, né? O Hever sai jogando, ainda nem metade do segundo tempo, na altura do meio-campo, tenta um drible, perde a bola, o Independente vai dentro do gol e o Juan conseguiu tirar a bola praticamente em cima da linha. Se tomou o gol ali, evidentemente, não conseguiu fazer nenhum segundo gol, ia fazer dois, não ia fazer. Ela quer para o brejo e tudo começa. E ele ficou reclamando ainda com o juiz. De uma suposta falta. Quando você vê o Paquetá se jogando e reclamando, até eu, Calçado, comentava isso durante o jogo na redação, ele ainda é garoto, ainda vai aprender, ou deve aprender, né? Não adianta ficar se jogando, já ficou manjado, o árbitro não vai dar nada. Mesmo que seja pena, não vai dar, né? Mas o Hever já levantou uma Copa Libertadores, gente. Ele sabe que competição é essa que ele está jogando, ele sabe que adversário é esse. E é um jogador que cometeu muitas falhas assim ao longo do ano. Mas ele faz gols. E aqui no Brasil, o zagueiro que faz gols, ele não tem defeito. Né? Ele é ótimo zagueiro. A gente enxerga tudo meio que distorcido, como é o caso do Diego. Né? Boa pinta, currículo bom, fala legal, bem articuladinho nas entrevistas, mas bola, não tem bola, não apresenta. Já teve um dia, esse ano não teve. Como muito atacante pouco. Que só marca também. E aí, que não faz gol, que não resolve. E o Paquetá, que fez 41 jogos na temporada, 5 gols. E o detalhe é, 2 desses 5 gols em decisões, na Copa do Brasil. E hoje, como a gente está falando aqui da falta de decisão do Diego, por outro lado surge aí o Paquetá com gols em finais, né? São jogadores que o Rueda passou a utilizar, porque nos tempos do Zé Ricardo jogava Rafael Vaz e não Juan, jogava Márcio Araújo e não Coelhar, e jogava Matheus Sávio quando entrava e não o Paquetá. É verdade. Né? Então, até para as viúvas do Zé Ricardo refrescarem a memória, né? O técnico eliminado na fase de grupos, o técnico ficou 18 pontos atrás do Corinthians quando saiu do Flamengo ao final do primeiro turno do Brasileiro, ou seja, que fracassou nesse ano retumbantemente, não utilizava esses jogadores que o Rueda começou a utilizar. Eu acho que o Rueda, ele ainda
Não digo que ele está conhecendo agora, mas ele terminou de conhecer bem os jogadores agora, há pouco tempo. Sem dúvida. Porque conhecer é uma coisa. Conhecer, tudo bem, beleza? A outra é você treinar os caras, atribuir missões para os jogadores e ver o que eles conseguem desempenhar. No caso do Paquetá, jogou de centroavante, jogou pela direita, jogou pela esquerda, jogou de segundo volante. Então ele já sabe que esse garoto ele pode contar em diferentes posições. Que pode fazer gol de centroavante, como esses 2 gols que você citou contra o Cruzeiro e hoje. Então ele é um jogador em formação. Alguns outros ele foi colocando de lado. Continuando o Rueda, que eu acho que deve continuar, imagino que no começo do ano ele possa iniciar um trabalho tendo um conhecimento muito mais amplo do elenco e entendendo também o futebol jogado aqui e tudo mais, né? E também com uma experiência do que é o Flamengo, já que vai jogar Libertadores, em competição internacional. O Flamengo é fraco na Libertadores, o Flamengo é fraco na Sul-Americana, o Flamengo não assusta. Aí é o clube não assusta. Isso é uma história construída há umas 2 décadas, desde o final dos anos 90 até hoje. E é só olhar o retrospecto. Repito, não foi um fracasso dessa vez, mas ficou muito aquém. O Independente não ficou com medo do Flamengo. Não se assustou com o Flamengo, nem quando tomou o gol. Bota o público que for, aquela gente toda no estádio, aquele carnaval todo quando o time entra em campo, mas e aí? Traduz isso em superioridade, traduz isso em imposição de mando de campo para o rival? Não consegue fazer. Não consegue fazer. E isso é algo que ele veio de um clube que conseguiu fazer isso, né? O Atlético Nacional. Especialmente no jogo do Rosário Central, quando o Berrio fez o gol já no finalzinho do jogo, que classificou o time na semifinal. Até saber onde vai jogar seus jogos da Libertadores, isso é uma questão também, não é? Se vai jogar todos eles na ilha, se vai jogar alguns deles no Maracanã. Existe uma conversa para utilizar mais o Maracanã no ano que vem. Né? E com Como foi na Libertadores esse uma ano, redução do valor do aluguel para jogar na ilha jogos pequenos e mandar jogos maiores do Libertadores, Maracanã. em tese. Evidentemente, sim, porque tem a potencial de arrecadação, né? Está na fase de grupos, né? E queria lembrar também uma cena que circulou muito nas redes sociais, que são fotos até da assessoria de imprensa do Flamengo, que hoje elas ficam ainda mais patéticas. Os jogadores comemorando a classificação para a Libertadores lá contra o Vitória, até entendo, estão em campo, acabou o jogo, classificou, mas a imagem do Rodrigo Caetano quase chorando, do Bandeira de Melo posando eufórico ao lado dos jogadores para comemorar o 6º lugar no Brasileiro, aquilo é um retrato do que é o Flamengo nessa gestão. O 6º lugar, como se fosse um título. A comemoração tinha que ser hoje, poderia ser contra o Cruzeiro, poderia ser no Brasileiro, se fizesse uma campanha decente, poderia ser na Libertadores, se não fosse eliminado na primeira fase. Então teve a comemoração do Carioca, que importante. Tanto dinheiro para ganhar o Carioquinha, que o Botafogo até ignorou, deu de lado e foi buscar a Libertadores e avançou, foi muito mais longe. E para comemorar o 6º lugar, naquela virada contra o Vitória, num pênalti patético que o Flamengo ganhou de presente. Então isso mostra muito a questão do entendimento. Peraí, 6º lugar? Pô, que bom, ganhei, né? Tal. Não vou comemorar isso, né? Vou tomar um rumo de casa e vamos pensar aqui no futuro. Tem uma final para disputar. Aquilo ali é o retrato da mentalidade pequena do departamento de futebol do Flamengo. É o retrato. Resume muito bem. Para quem não conhece, é só procurar, tem na internet, tem à vontade. Qualquer um acha. Rodrigo Caetano quase às lágrimas e o Bandeira de Melo eufórico ali com os jogadores. Aí, vem tirar foto, chamando outros. Um negócio constrangedor. Uma coisa para parecer que o Flamengo, com todo respeito, olaria. E não o Flamengo com esse orçamento bilionário, essa coisa toda.